Você conferiu o seu extrato de FGTS e viu que nem todos os meses foram depositados. Fica tranquilo, esse problema é o mais comum do que você pode imaginar, infelizmente. Nesse vídeo, então, eu vou explicar o que pode ser feito nessa situação e quais são os seus direitos. Vem comigo! Antes de mais nada, então, o que é o FGTS, né? O FGTS é como se fosse uma poupança do trabalhador obrigatória. O empregador, a empresa, ela deve sempre depositar 8% do salário em todos os meses na conta vinculada daquele funcionário que fica lá na Caixa Econômica Federal. Então, todos os meses esse depósito deve acontecer, é um direito básico do trabalhador. Esse valor, ele pode ser utilizado pelo trabalhador em momentos futuros, como por exemplo no caso de uma demissão sem justa causa, ou na compra de um imóvel financiado, ou então quando houver doenças graves e também eventualmente uma aposentadoria. Existe inclusive vídeo aqui no nosso canal em que a gente já falou quais os momentos, quais são os motivos que podem fazer com que o trabalhador use esse valor de FGTS lá depositado. Como é que a gente pode fazer, então, para saber se o FGTS ele está sendo depositado da maneira correta? Como é que a gente vai fazer essa conferência? A primeira opção é pelo aplicativo de FGTS. Hoje a gente já tem um aplicativo de FGTS que é facilmente baixado pelo celular, tanto para aquelas pessoas que usam Android quanto para aquelas pessoas que usam o iOS. Então a gente consegue baixar esse aplicativo, chama FGTS, no celular e a gente faz ali o login e consegue consultar o extrato, inclusive separados por empresa. A gente sabe que tem vários vínculos de emprego, então cada vínculo vai criar um nome ali de empresa, E aí você aperta em cima e aparece o extrato detalhado, você vai conseguir conferir se o valor foi mês a mês pago para você. Uma segunda opção é pelo site da Caixa Econômica Federal. Lá também é possível a gente fazer o login utilizando o PIS, ou o CPF, e aí você consegue também ter o extrato de FGTS na sua mão para fazer a conferência. E uma terceira opção, e na verdade uma terceira dica, digamos assim, seria a gente fazer um acesso através de uma dessas plataformas que eu falei e ativar as notificações por SMS ou e-mail, Então, todos os meses você receberia um SMS, uma mensagem de texto, avisando você que, olha, a empresa fez o depósito do seu FGTS. Então, essa é uma maneira também muito útil da gente conseguir acompanhar e ficar de olho nessa situação para a gente conferir se todo mês o valor está entrando, Vem uma notificação automática e você, opa, tá tudo ok, tá tudo certo. Porém, se você identificar que esses valores de FGTS não estão sendo pagos todos os meses para você, é hora de você agir, tomar uma atitude. E o que é que você, trabalhador, pode fazer nessa situação? Primeiro, a gente sempre recomenda uma conversa. Converse com o seu superior, com o pessoal do RH, o gestor, o gerente, para entender, olha, por que não foi depositado, o que pode ser feito a respeito desses meses anteriores, a empresa de fato vai depositar, a gente pode então chegar numa resposta sobre isso, vamos passar a depositar corretamente para os próximos meses, sempre conversar para que essa situação ela seja resolvida de uma maneira amigável. Agora, se depois da conversa a gente não viu solução, o que a gente vai fazer? Reunir provas. E o que é a prova mais forte nessa situação? O extrato do FGTS, que a gente já viu anteriormente aqui no vídeo como é que a gente faz a consulta, Então você vai guardar esse extrato de FGTS e na sequência, a terceira etapa, procurar um advogado. O advogado ele vai de fato fazer a conferência desse extrato que você está apresentando para ele, vai verificar que realmente os meses não foram pagos e vai te indicar o caminho para resolver essa situação, que nada mais é uma cobrança através de um processo judicial. E aí esse processo você vai apresentar, vai indicar, o advogado vai indicar quais os meses que faltaram o depósito e você vai juntar o seu extrato. O seu extrato é a prova de que faltam aqueles meses. E aí a juíza, o juiz posteriormente vai avaliar essa situação, vai avaliar essa prova que você apresentou e vai de fato, se houver a ausência dos depósitos, te dar esse direito, deferir esse direito para você, tá bem?
Por fim, uma dúvida que pode ter surgido aí na cabeça de muita gente é: tudo bem, resolvi o meu problema, mas e o que acontece com a empresa, né? Eu vejo que ela vem praticando isso com todo mundo está sendo lesado. O que acontece com o empregador que não deposita o FGTS, né? Primeiro de tudo, a empresa ela pode ser penalizada, ela pode sofrer penalidades pelo Ministério do Trabalho e outros órgãos de fiscalização que podem aplicar multas, inclusive, se vê que essa situação de fato está se repetindo com todos os funcionários. Além de, claro, como eu já falei, cada funcionário pode procurar o advogado, fazer o seu processo com a cobrança e dentro do processo trabalhista a empresa ela vai ser condenada a pagar esses meses que faltaram. Inclusive, esse pagamento vai ser feito com juros, correção monetária, então o valor ele vai ser atualizado e a empresa vai ter que arcar com essas diferenças, inclusive em razão de correção monetária e juros, tá bem? Outra situação também que acontece é que a gente sabe que muitas empresas estão em situação financeira difícil e acabam, inclusive, fechando, né? Muitas empresas pequenas a gente sabe que elas fecham e somem do mapa, né? E o que acontece com o FGTS daquele trabalhador que não foi depositado? Continua sendo direito do trabalhador receber todos aqueles meses que faltaram e, inclusive, o FGTS sobre a saída, né? Se ele foi demitido no momento em que a empresa fechou, encerrou as atividades, ele tem também direito de receber o seu FGTS referente à saída, à rescisão. Então, ele pode sim, da mesma maneira que os outros casos anteriores, fazer uma cobrança judicial através de um processo judicial com auxílio do advogado para forçar que a empresa faça o pagamento dentro do processo desses meses, desse direito que não foi corretamente pago e respeitado. Tá bem? Então o FGTS ele é sim sempre um direito do trabalhador, né? Independente da situação aí que venha a ocorrer, ele precisa ser corretamente pago e caso não seja, claro, vai ter os juros, vai ter as multas, vai ter os acréscimos de correção monetária, tá bem? Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem aqui embaixo pra gente saber o que vocês acharam, compartilhem com seus colegas e se inscrevam também aqui no nosso canal, ativem as notificações para ficar por dentro dos vídeos que a gente posta sempre toda semana, tá bem? Até o próximo, tchau, tchau!